O ginásio da Unicampus de Erechim recebeu mais de 500 pessoas para acompanhar a palestra sobre inovação e inteligência artificial, com o renomado palestrante Arthur Igreja. Acompanhe nossa coletiva de imprensa sobre este grande evento que mobilizou muitas pessoas em Erechim e também da nossa região. A Sicredi Uniestados realizou no último dia 5 de março a sua Assembleia de Núcleo. Nela, são tomadas decisões e apresentados os números e resultados da cooperativa, para que todos os associados tenham conhecimento do que foi realizado no exercício anterior. Hoje, vamos conversar a respeito desses resultados apresentados na Assembleia e o quanto isso impacta a vida de quem é associado do Sicredi Uniestados. E a gente está aqui na Unicampus Erechim, no ginásio da URI, onde acontece uma das palestras mais aguardadas deste ano. Arthur Igreja em Erechim, falando um pouquinho sobre o cooperativismo, a importância de cooperar e a importância também dos mecanismos digitais na cooperação. Seu Adelar, hoje é um momento bastante aguardado, uma palestra de nome internacional aqui em Erechim. Verdade, né? Uma oportunidade aqui para a população, oferecida pelo Sicredi, né? Para que a gente possa aí também oportunizar as pessoas a realmente conhecer outras situações, né? Maneiras diferentes também de encarar a parte de tecnologia, né? Todo o trabalho que é desenvolvido pelo Sicredi também, né? Nessas parcerias que nós temos, hoje aqui com o apoio da Icatu também, né? Oportunizando aí o Arthur Igreja a trazer conhecimento aqui para a nossa comunidade. Com certeza é um dos mais renomados palestrantes que nós temos no Brasil, um conhecimento muito grande, viaja muito, vai trazer muitas coisas boas, muitas coisas novas também. A gente assistiu ontem, teve a oportunidade lá em Santa Catarina e a gente viu o quanto de conhecimento ele trouxe lá e quanto o pessoal ficou satisfeito com a palestra. Pois é, seu Adelar, e a gente vai falar um pouquinho da nossa cooperativa aqui. Recentemente a gente teve o processo assemblear de uma forma digital. Quais foram os benefícios, as vantagens? Como é que o senhor, como cooperativa, avalia este momento? A gente sabe que tem pessoas que ainda não se adaptaram tanto à tecnologia, mas a cooperativa, pelo seu tamanho, pela sua grandeza hoje, né, quase sem condições, né, de nós fazermos a assembleia, são quase 70 agentes. Então, de nós irmos até todas as comunidades e fazermos a assembleia. Vamos fazer outro tipo de reuniões aí que nos aproximando e não deixando de estar perto do nosso associado. Mas foi também através de uma pesquisa, né, que a gente fez para os nossos associados, se eles aceitariam ou não uma assembleia de forma digital, de uma forma diferente. E a maioria, mais de 70% das pessoas disseram que sim. Então nós demos essa oportunidade, né, um aplicativo simples também para as pessoas participar. Mas é uma novidade, né? Nós tivemos muitas pessoas participando, mas temos certeza que nos próximos anos aí serão maiores ainda. E a gente conseguiu levar todas as informações da cooperativa de uma forma simples, bem transparente, né? Mostrando aí toda a grandeza que é o Sicredi, mas também mostrando tudo aquilo que a gente fez em 2023 e também o grande resultado que foi distribuído aí para os nossos associados. Pois é, e falando um pouquinho de números, o que o senhor tem a destacar aí para a nossa população que de repente não acompanhou a Assembleia, mas que viu aquele saldinho entrando na conta? Agora dia 17 de abril a gente teve então, né, a distribuição dos resultados. Nós tivemos um resultado de 157 milhões, né, a cooperativa devolveu mais de 50 milhões para os nossos associados. Claro que nós temos também que fazer reserva para fazer parte do nosso patrimônio, então tudo aprovado pela nossa Assembleia. Capitalizamos 32 milhões e mais de 22 milhões agora, então foi para a conta dos associados. Claro que é de acordo com a movimentação, então alguns recebem um pouco mais, outros um pouco menos. Fechamos o ano com 65 agências, né, quase 170 mil associados, né, presente aí em 54 municípios, o que nos dá aí um tamanho, hoje estamos entre as 20 maiores cooperativas do país. Então isso nos orgulha muito, da onde a gente veio, do começo de todo esse trabalho e poder estar apresentando isso hoje aqui para a comunidade. E aqui em Erechim para nós é uma alegria também, porque hoje o Sicredi passa de 43 mil associados somente aqui na cidade de Erechim, com as suas 6 agências, aí tendo hoje a melhor rede de atendimento, a gente tem certeza, e também, né, a tecnologia aí que ajuda aí a atender aqueles associados que também preferem isso, né? Então hoje a gente não deixa a desejar em nada, tem produto e serviço para atender todos os nossos associados. Com certeza este ano, com bastante trabalho, teremos novamente um excelente ano. Pois é, seu Adelar, e esse crescimento todo se dá somente em virtude da abertura de novas agências, ou as pessoas estão olhando para o Sicredi de uma forma mais profunda, conhecendo melhor os seus produtos e fazendo seus investimentos?
A gente fala que sempre, né, que o maior concorrente das cooperativas de crédito, do Sicredi, é o desconhecimento. Quando as pessoas conhecem o cooperativismo, quando as pessoas olham para os benefícios, não só financeiros, mas sociais, ambientais, enfim, tudo aquilo que a gente faz junto com as comunidades, o envolvimento que as cooperativas levam, principalmente o Sicredi, todos os valores que nós temos captado nos municípios, nós investimos nos municípios. Então, quando a gente vê todo esse conhecimento, né, e as pessoas começam a entender como funciona o cooperativismo, a gente tem certeza que as pessoas se associam e aproveitam essas oportunidades também que tem. Hoje à noite, as pessoas que estiverem aqui na palestra vão ver o Arthur Igreja mesmo falando, né, que ele não entendia nada de cooperativa, ele não conhecia o que era o sistema Sicredi, se disponibilizou a ficar um dia para conhecer junto com as pessoas lá da cooperativa que ele estava, e hoje ele é um dos associados e muito contente de ser associado do Sicredi. Então acho que é isso que a gente está fazendo, está tentando de uma forma simples levar esse conhecimento aí a toda a população, porque também se agreguem junto nesse projeto que não é nosso, né, é da comunidade, é dos nossos municípios, dos nossos associados. E a Sicredi também tem um projeto extremamente importante e relevante, que é a colaboração social com todas as entidades, não somente Jerechim. Onde tem uma Sicredi, tem o apoio social. Eu sempre falo que é feliz quem é presidente de uma cooperativa, que os associados abrem mão de 2,4% do resultado líquido da cooperativa para que a gente utilize de uma forma correta, de uma forma justa, apoiando entidades, comunidades, né, que precisam mais. Então isso está aberto esse ano ainda, né? A gente tem aí até o mês de junho, em virtude da questão política esse ano, né? Os pedidos têm que ser encaminhados até junho, mas nós temos recursos, todas as nossas agências têm, e estão atendendo dentro das possibilidades aí aqueles projetos que a comunidade entende ser mais importante neste momento. Então é um trabalho muito bonito que é feito, né? Os resultados são grandes e a gente espera continuar tendo a condição de fazer todo esse trabalho. Muitas vezes as pessoas não compreendem muito isso, mas hoje esse projeto, esse fundo social do Sicredi como um todo, é o maior projeto social do país. Então a gente não divulga isso, né, de uma forma muito expressiva, mas a gente tem consciência da importância que ele é. São mais de 300 milhões que são investidos aí nesse fundo social nos últimos anos. E a Sicredi também impacta a nossa comunidade quando pensa no meio ambiente. E pensou já esse ano através de pontos para carro elétrico, através de uma usina também para resgatar a energia. Tudo isso são projetos pensando no cooperativismo. Isso, nós além das nossas 2 usinas fotovoltaicas que nós temos, e até por isso a gente tem o ponto de energia para os carros elétricos, que nos surpreendeu também, porque não imaginávamos que tinha tanto carro elétrico aqui em Erechim, e a gente fica feliz de ver que as pessoas vão até o ponto, carregam os seus carros ali, a energia colocam aí, né? Então, para nós estamos muito felizes com isso, né? E nós, além de tudo isso que a gente faz nas usinas, nos pontos elétricos, nós colocamos um ecoponto, a gente chama um ponto de recolhimento de itens eletrônicos, pilhas, enfim, tudo isso em todos os municípios que nós atuamos. Então hoje quem quer descartar alguma questão eletrônica, alguma coisa que não utiliza mais lá e muitas vezes não sabia o que fazer, junto às prefeituras, tem alguns pontos em cada município, nós temos lá um tambor, a gente chama, é um tambor mesmo, né? Que as pessoas podem colocar lá e todo mês é recolhido isso e dado o destino correto. Então, também através do Comitê de Sustentabilidade que nós formamos dentro do Sicredi, hoje a gente olha um pouco para não só o externo, né? Também, porque aqui a gente está falando muitas vezes o externo, mas internamente também nós estamos tomando atitudes aí para a gente preservar e cada vez mais estar de acordo com o que acho que é o que a nossa consciência realmente nos diz, né? Para que a gente cuide e deixe um mundo melhor aí para os nossos filhos, nossos netos aí que vem logo depois de nós, né? Seu Adelar, ainda podemos crescer? Com certeza, a gente tem uma expectativa muito grande de fechar esse ano com quase 200 mil associados, então um crescimento aí em torno de 15% mais ou menos em número de associados. A gente tem algumas mudanças econômicas que vão acontecer esse ano, que está sendo um pouco mais complicado o ano, um pouco mais difícil. A gente tem uma safra boa aqui no sul, mas lá no centro do país foi um pouco mais difícil. Os preços não acompanham muito, mas a gente entende que dentro daquilo que nós orçamos, de todo ano crescer entre 10% a 20%, nós vamos conseguir atingir isso. Para aquele que não conseguiu assistir a Assembleia por falta de tempo, por esquecimento, ela ainda está disponível para assistir? No aplicativo não, nós vamos disponibilizar daqui uns dias, porque a gente encerrou a Assembleia Geral
né, com os coordenadores que representam a nossa comunidade, os nossos associados, agora no dia 13 de abril, né, que foi véspera do aniversário dos 43 anos da cooperativa. Então a gente aproveitou ali para fazer um momento também simples, né, de comemoração. Então agora, no final do mês, a gente está lá disponibilizando ela pelo YouTube também, então as pessoas poderão assistir, quem quiser, 25 minutos de gravação, então é bem tranquilo, né, e bem interessante aí, com certeza as pessoas vão gostar muito, tem muitas imagens, muitas pessoas dando depoimentos também, então é muito legal a Assembleia. Obrigada e boa palestra e que a gente possa prosperar cada vez mais juntamente com a Sicredi. Obrigado a vocês que estão sempre conosco e tenho certeza aí que o pessoal vai gostar muito aí hoje à noite dessa palestra. Na noite de terça-feira, pulsava uma energia e entusiasmo, reunindo uma plateia diversificada e ávida por insights. O evento especial promovido pela Sicredi Uniestados para marcar os seus 43 anos foi uma verdadeira celebração do saber, com a presença ilustre do renomado especialista de tecnologia e inovação, Arthur Igreja. É um tema que costumo dizer que não é um tema infinito, né? Então até por isso que eu me interesso por ele. Todo dia tem novidade, todo dia tem alguma coisa acontecendo. E o desafio é tentar decifrar isso, só que de uma forma simples e prática, né? Porque também ao longo desse tempo aconteceram muitas ondas que acabaram não se firmando, então o tempo inteiro tem coisas que elas chegam talvez cedo demais e depois elas não se firmam, né? Então é super desafiante, mas uma honra estar aqui de volta. Arthur Igreja destacou o impacto positivo das cooperativas de crédito dentro das comunidades e enalteceu a sua satisfação em fazer parte de uma delas. O cooperativismo é uma coisa super curiosa, porque tem 2 pontos, né? O primeiro, quanto mais eu estudo sobre modelos de negócio, mais as pessoas estão olhando para isso cada vez mais. Então, como incluir mais pessoas, como ter uma governança transparente e tal. Então, o cooperativismo ele cada vez é mais bem visto, né? E o outro aspecto é que eu acho que o cooperativismo ele tem esse desafio de equilibrar essas duas coisas, sabe? De um lado, ele incorporar muita tecnologia, mas de outro lado, ele não perder suas raízes. Então, acho que esse é um desafio super interessante. Sua palestra, repleta de irreverência e uma fome insaciável por conhecimento, cativou a todos, abordando de forma magistral o futuro e a humanização da transformação digital. Arthur destacou a chegada da internet e a revolução tecnológica. Lá nos anos 90 nós vimos a chegada da internet, nos anos 2000 nós vimos a chegada da mobilidade, tanto que estamos usando aqui inúmeros smartphones, né? E agora nós estamos vivendo uma terceira onda que complementa tudo isso. Então, vou tentar explicar o porquê que todo mundo está falando sobre inteligência artificial. Existia um mundo desconectado antes, né? Onde as coisas aconteciam num passo muito diferente. Isso nós vivemos ali em meados dos anos 90 até 2000, ou seja, a digitalização das coisas. Depois o grande marco é 2007 com a chegada do iPhone, então nós começamos a usar aplicativos, comprar as coisas pelo telefone, as coisas ficaram ainda mais digitais e agora, nessa metade aí dos anos 2020, essa chegada da inteligência artificial. Com a casa lotada desde executivos, coordenadores de núcleo da Sicredi, membros da comunidade, empresários, estudantes e profissionais liberais, o ambiente transbordava com uma atmosfera de aprendizado e muita inspiração. Uma coisa que a gente não pode perder de vista é o seguinte, as coisas só fazem sentido se elas fazem sentido para as pessoas. Então, sempre o objetivo final são as pessoas. Então, nós temos que pilotar essas coisas. Então, até uma reflexão que eu faço ao longo do evento, que me parece que algumas pessoas não estão percebendo isso, que elas estão sendo pilotadas, elas estão sendo levadas muitas vezes pela tecnologia. Mas no final das contas eu costumo brincar que é o seguinte, até hoje eu não vi um smartphone comprando acessórios para ele mesmo, então tudo passa pelas pessoas, tudo é direcionado para as pessoas e a gente nunca pode perder isso de vista. Ou seja, eu acho incrível que a tecnologia, a inteligência sintética, obviamente ela tem uma memória muito maior do que a nossa, ela tem um processamento muito veloz, muito maior do que o nosso. Só que ela não tem sentimentos, ela não tem empatia, ela não tem uma história, ela não tem raízes, ela não tem nada. Então é um excepcional ajudante, nada mais do que isso. E fora que não serve para nada também, então a tecnologia, pela tecnologia, ela não serve para nada.
Arthur destacou a tecnologia utilizada na comunicação em empresas e a importância de manter o foco para criar valor de relacionamento. O segredo para as empresas, para as cooperativas, para qualquer tipo de organização é não se perder nesse caminho. Então eu costumo dizer que é o seguinte: existem coisas que são absolutamente transacionais. E por que elas são transacionais? Porque elas não têm um valor de relacionamento. E tem outras coisas que elas são 100% relacionais. Então, se você mistura essas coisas, se você usa a tecnologia onde ela não pertence, você esfria as coisas, você piora. Então, tem um exemplo que eu costumo usar, que é o seguinte, né? Quando as pessoas falam, mas vai ter um aplicativo que vai resolver tudo, vai ter uma tecnologia. E, de novo, eu sou entusiasta disso tudo. Mas é o exemplo que eu falo que é o seguinte: você imagina dois pais às 3 da manhã com o filho passando mal. Será que essa pessoa quer baixar um aplicativo ou quer ligar para alguém? E quer confiar em alguém? Então, esse é o teste, tá entendendo? Então, nós temos que pensar nessas situações. Quando que é uma situação que um ser humano faz absolutamente toda a diferença? E ali, a tecnologia ela pode auxiliar esse relacionamento, mas nunca substituir. Questionado sobre a taxa de utilização dos meios digitais, Arthur Igreja destacou o seguinte: Tem uma das coisas que a inteligência artificial tem, que é chamada de alucinação. O que é alucinação? Ela responde sempre. O que não quer dizer que aquela resposta tenha qualquer nexo. Então, eu costumo dizer que a inteligência artificial blefa, né? E uma pessoa que tenha o mínimo de senso crítico vai perceber que essa taxa não é tão pequena. Então, parece uma coisa muito mágica, muito maravilhosa, mas para determinadas situações críticas ainda está longe de estar maduro. Então, eu acho que ainda é o começo dessa trajetória, o começo dessa história. Arthur destacou a importância dos filtros para entender as tendências tecnológicas e os filtros necessários que devem ser aplicados. Se for muito complicado para explicar, não está maduro. Então é tão simples quanto isso. Tecnologia boa é aquela que a pessoa bate o olho e ela fala, caramba, eu preciso disso. Eu me apaixonei por isso, eu preciso disso, tá entendendo? É aquela coisa que a pessoa fala, nossa, mas isso aqui comparado com o que eu usava, eu vou poupar muito tempo, eu vou ganhar em produtividade, a minha vida vai ser melhor. Qualquer coisa que você precise vender muito essa ideia, ela não está elegante o suficiente. E aí ela corre risco de virar um hype. O que é um hype? É uma coisa que vira uma curiosidade. O que é uma curiosidade? Pode ser incrível, mas não é uma coisa que vai fazer parte da sua vida. Então eu costumo comparar quase como se a pessoa faz uma viagem e vai num parque de diversões que é incrível. É muito incrível durante um dia. Ninguém vai querer ir 30 dias seguidos. Então essa é a diferença, tá entendendo? Tem determinadas tecnologias que elas são curiosas, elas chamam a atenção, elas geram muito murmurinho, mas elas não genuinamente entram na vida das pessoas. Então essa é a diferença. Então outro teste que eu faço é o seguinte: eu consigo imaginar uma pessoa que não é apaixonada por tecnologia se interessando por isso? Porque muitas vezes, por exemplo, muito do que nós estamos usando hoje não são entusiastas da tecnologia, são pessoas que elas olharam utilidade naquilo. Então, eu acho que esses elementos são importantes. Tem que ser muito simples, tem que ser muito elegante, tem que ser muito útil, tem que ser uma coisa muito pé no chão. Então, na verdade, se você estabelecer essa linha de corte, a maior parte das coisas são ou coisas que vão vingar no futuro ou são coisas que ainda não estão bem resolvidas. Ou seja, e esse é um problema que é a chamada maldição do expert, a maldição do especialista. Quem desenvolve aquilo está tão apaixonado por aquilo que desenvolveu e a pessoa entende tanto daquilo que ela acha que todo mundo entende daquilo. E não é a realidade. O consumidor médio, ele quer algo muito mais simples, né? Eu sempre faço essa ida para o futuro e essa volta para o passado, porque sempre quando nós pensamos, e tem muito mais a ver com psicologia, com antropologia, com psicologia no final das contas, que são as nossas reações. Então é muito curioso que esse olhar para o futuro, por ele parecer incerto e parecer nebuloso, ele causa medo. É quase como entrar num ambiente escuro, tá entendendo? Mas, quando nós olhamos para o passado e nós lembramos como as coisas eram, você fala o seguinte, pô, eu não quero voltar a frequentar fila, eu não quero voltar a fazer as coisas, você tá entendendo? Eu não quero voltar a fazer as coisas do jeito que elas eram. E um teste muito fácil
é, por exemplo, quando um aplicativo que é muito utilizado fica fora do ar. As pessoas elas se veem assim, sem possibilidade de trabalhar. É naquele momento que elas se dão conta, porque eu não sei se ela é refém de um jeito ruim, mas é o seguinte, é tão presente na vida dela, que só quando tira que ela fala o seguinte, caramba, como é que eu entro em contato com as pessoas? Como é que eu trabalho? Como é que eu vou mandar esse áudio? Como é que eu vou mandar esse arquivo? Então, é que você está tão acostumado a usar essa facilidade e tem que voltar lá atrás num momento que alguém te deu essa dica e falou o seguinte, você já está usando tal aplicativo? Baixa ele. E naquele momento teve um mar de gente que falou o seguinte, eu não preciso disso, outra hora eu dou uma olhada. E de repente essa pessoa começou a usar 4 anos depois e ela falou, nossa, como é fácil. Então, na verdade, a conversa vai um pouco nessa linha, que é o seguinte, não deixa passar esses 4 anos, tá entendendo? Tenta, primeiro, encontre coisas úteis, mas não fica com aquela cabeça de achar que o tempo inteiro você está entrando numa sala escura. Então, lembra como é que eram as coisas, lembra que você já passou por curvas de aprendizado e lembre-se que absolutamente o tempo inteiro você está usando tecnologia, só que a gente esquece depois que aprende. Então, depois que você aprende, você fala o seguinte, é que o que eu estou usando é muito fácil. Não, ficou fácil porque você aprendeu. Então, a maior luta é não deixar de absolutamente todo dia ter contato com alguma coisa nova, porque senão você vai travando, entendeu? Especialmente as cooperativas, elas têm esse diferencial enorme em relação aos bancos, porque assim, vamos dizer o seguinte, os bancos eles têm basicamente 2 categorias, os bancos tradicionais e os bancos 100% digitais, né? Então, digamos que nós temos 3 ecossistemas, né? Um ecossistema de cooperativismo, um ecossistema de bancos digitais, que para esse modelo aqui, quanto menos contato, melhor, porque ele está buscando escala e distância. Aí nós temos os tradicionais, que são um pouco de cada mundo, mas são instituições centralizadas e que têm um relacionamento mais frágil com pequenas e médias cidades. E as cooperativas que nasceram nas pequenas e médias cidades e têm total intenção de ter relacionamento. Eu acho que, sinceramente, as gerações que nasceram digitais, elas talvez vão levar um pouquinho mais de tempo, mas em algum momento elas vão perceber que essa versão do mundo absolutamente 100% digital, ela não é exatamente sustentável. Sustentável não no sentido ambiental da palavra, sustentável em alguns aspectos que nós já estamos identificando, por exemplo, essa onda gigantesca de pessoas que se afirmam solitárias, ansiosas, deprimidas, enfim, com uma série de sintomas, e não me parece que seja uma coincidência justamente isso acontecer na era dessa hiperdigitalização. Então, não é coincidência. Então, eu acho que esse pessoal, e também tem um outro efeito que eu acho que é importante mencionar, vale lembrar que são gerações que passaram por um período pandêmico que é um pedaço grande da vida deles. Então, se você imaginar, por uma pessoa que tem 40, 50, 60 anos, um período de 2, 3, 4 anos de tudo que aconteceu, percentualmente é um pedaço pequeno da sua vida, colocando em perspectiva. Agora, para alguém que tem 15 anos, a pessoa ela passou 30% da vida dela num cenário muito esquisito. Então, eu acho que algumas dessas pontes ainda serão reconstruídas, entendeu? Então, esse 100%... Bom, basta ver o seguinte, você quer um exemplo prático do que eu estou falando? Durante a pandemia eu fiz muito evento online, porque era o que existia à época, né? E muita gente falava o seguinte, olha só, a partir do momento que as pessoas testarem eventos digitais, no mínimo vai ser 50-50. Nesse ano eu fiz um evento digital e absolutamente todos os outros foram presenciais. Por quê? Porque tem determinadas coisas que a natureza delas é de um encontro humano. Então eu acho que essas pessoas, elas vão acabar percebendo isso através de algumas experiências, porque você pega, por exemplo, a garotada, eles adoram ir em festivais de música, eles adoram ir em determinados encontros e tudo mais. Por quê? Porque é ali que eles percebem que existe algo além da rede social. Então, o que eu quero dizer, esse relacionamento com cooperativas, com absolutamente qualquer tipo de coisa, nós temos que lembrar que, por exemplo, para quem tem um pouco mais de idade, você passou por uma transição onde a tecnologia entrou na sua vida. No caso deles é o contrário. Eles viveram a vida inteira dentro da tecnologia. Então, assim como nós temos o desafio de aprender tecnologia, talvez eles tenham o desafio de aprender o lado humano.
Arthur Igreja, aclamado como um dos maiores palestrantes de negócios do Brasil, não apenas entregou uma apresentação brilhante, mas também recebeu uma ovação calorosa e elogios efusivos a este evento gratuito. Não apenas educou, mas também encantou, prometendo um futuro vibrante e cheio de possibilidades para Erechim e região, e além disso, proporcionado pela Sicredi Uniestados.